Fala galera do canal Beiro Caso, esse veio mais um vídeo para vocês. Seja bem-vindo, você que está vendo pela primeira vez. Vou tentar ser sucinto e rápido, beleza? Esse vídeo, mas é difícil, muita informação. E assim, eu vi que tem muita pergunta que fizeram para mim relacionado a ADF e a Sprinkler e a fumaça. Mas hoje eu vou tentar falar ADF e Sprinkler, beleza? Assim, as pessoas se enganam. Tudo quando se fala em relação a trânsito, a gente tem transporte de emergência. A trânsito é uma ciência. O fogo e o ar, o oxigênio é uma ciência também. Então aqui eu vou tentar resumir bastante coisas aqui para que você entenda o máximo possível, beleza? Por exemplo, tentar resumir bem rápido, né, para você entender. Porque assim, o fogo ele é uma ciência. Por exemplo, o fogo ele não é físico, ou seja, ele não é palpável, né? Ele não é físico e nem matéria. O fogo ele é energia, já começa por aí. Então assim, o fogo ele tem cores. Por exemplo, o azul é a cor mais forte que tem. Como o Sol, por exemplo. O Sol é uma cor branca, mas assim, ao mesmo tempo ela emite 80% dessa energia. A cor preta, ela suga o calor, fica 2% dessa energia. Então você vê assim, é uma ciência meio por exemplo, assim, o gás carbono, o carbono, ele se transforma em gás carbônico. O hidrogênio se transforma em água. Por exemplo, a temperatura do fogo é de 300 a 400 graus, normalmente, né? Você tem uma noção, assim, vamos lá. Deixa eu ver aqui que é bom eu falar para vocês. Por exemplo, o fogo, ele tem a temperatura, certo? A cor e a frequência. Assim como o rádio tem essa frequência, o fogo tem essa frequência também. E a cor varia na frequência com valores também. Por exemplo, lá você tem assim o vermelho, né? O vermelho é 11.000 e a frequência dele é 3,89 vezes 1. 0 elevado ao 14, por exemplo. Então assim, tem uma tabelinha dessas cores, por exemplo, o vermelho, laranja, amarelo e branco, tem uma tabelinha. Se der eu vou colocar aqui para vocês essa tabelinha. Pra você entender que assim, o fogo não é brincadeira, é uma ciência. A fumaça também, quem sabe, fizeram muita pergunta sobre a fumaça, quem sabe daqui a pouco eu faço um vídeo sobre a fumaça, beleza? Então é assim, você precisa entender que, por exemplo, o azul é a cor mais quente, aí vem o vermelho, aí vem o amarelo, nessa sequência, beleza? Então é isso, pra você entender isso. As perguntas mesmo fizeram o seguinte, que a fumaça aciona o SPK. O SPK, o Sprinkler, essas são palavras que a gente fala, mas o certo é chuveiro automático, você aciona eles, beleza? A segunda pergunta foi quando um acionamento, quando aciona um Sprinkler, todos são acionados. A outra o ser humano ele tem acesso a ligar e desligar o SPK, o chuveiro automático, vamos lá. E a quarta o DF aciona o SPK, beleza? DF é um e SPK é outro, beleza? Vamos lá. Tem outro tipo de SPK. As pessoas costumam ver só o amarelo e o vermelho, né? Acho que é 68 e 79. Acho que é isso. Tem os valores e as cores, beleza? Então vamos lá. Tem um DF que ele consegue captar a temperatura. Tem algum tipo de alarme que é por temperatura também? Alarme não, algum tipo de vamos dizer lá. Combate ao incêndio, algum com temperatura também, além do SPK? Vamos lá. Então são essas perguntas aí. Então são muitas coisas. Eu vou tentar responder rapidamente, beleza? Você quer saber isso e muito mais? Vem comigo. Galera do canal Beiro Caso, você veio mais um vídeo para vocês. Vamos lá. Então hoje vai ser DF, né? DF, Sprinkler
um pouquinho de DF. Tem uma questão lá que foi feita sobre DF, beleza? Então vamos lá. Quando a primeira questão, eu anotei aqui. A fumaça aciona o sprinkler? Não, fumaça não aciona o sprinkler. O sprinkler, então tem aqui, ó, o sprinkler, beleza? Então o sprinkler é esse. Aqui, ó. Você olha assim e fala, né? Olha assim e fala, o que é isso? Então aqui é algo sensível, entendeu? Sensível, por exemplo, se colocar uma temperatura aqui, o que vai acontecer? Ele vai estourar. Isso aqui é uma ampola, um bulbo, né? Sei lá como você quiser falar. Tem essas hastes aqui, ó, parece um chuveiro. O que acontece? A água sai por aqui, ó. Esse buraquinho aqui em cima, esse buraquinho aqui, ó. Então isso aqui estoura, a água bate aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Aí onde vira o chuveiro, que essas hastes aqui, a água vai bater, vai virar o chuveiro. Onde vira o chuveiro, beleza? Então é isso. Esse aqui é o vermelho, é 68 Celsius, 68 centígrafo, né? Centígrafos Celsius. Então isso aqui que eu tô falando de temperatura, as pessoas têm muita confusão. Como assim? Então, por exemplo, temperatura ambiente e temperatura do ar é a mesma coisa, beleza? Então assim, qual é a temperatura do ambiente e qual é a temperatura do ar? Que é o mesmo, né? Significa lá, vamos lá. A temperatura ambiente de 20 a 25 Celsius. É o C com zerinho lá, né? O Celsius, beleza? Pode ser também de 18 a 22, beleza? Em laboratório, por exemplo, quando eles fazem, usa o termômetro para fazer isso. Caduzinho? Vem cá, Caduzinho. E essa chupeta aí, hein? É seu bichinho. Espera aí, não dá pra tirar. Tá bom, espera aí. Agora vai pegar pra você, tá bom? Espera aí. Então, Caduzinho atrapalhando aqui. Então é assim, a gente tem essa temperatura ambiente, né? Então vamos lá. Então a gente tem lá o C, que é dos Celsius, né? Temperatura dos Celsius, né? Graus Celsius. Nós temos lá o F, que é o Fahrenheit. Geralmente é usado em outros países. Estados Unidos, Inglaterra, tal, os países europeus. E nós temos lá o K, que é a escala de Kelvin. Então a gente aprende isso aí na escola. Para resumir, por exemplo, o Fahrenheit, você vai ter lá a temperatura do Fahrenheit, 68 a 77, temperatura ambiente. E a escala de Kelvin, né? Ela é 293,5 a 298,15, beleza? 293,15 e 298,15, que é o máximo. Máximo não, né? Que é a temperatura. Ou seja, a Kelvin, ela... Aqui é um pouquinho de história, né? A Kelvin, foi o primeiro barão Kelvin, né? Então, a homenagem da escala é homenagem a ela. Essa é uma escala de termômetro absoluto. Ela não tem negativo. Então, ela começa com a menor temperatura, que é a que eu falei aqui, 293,15. Beleza? Essa escala termodinâmica, ela é criada para cientista estudar, né? O ponto de fogo do gelo, por exemplo, é 273 K. O ponto de ebulição da água é 373 K. Entendeu? Então é analisada cientificamente, beleza? Então é isso. Celsius é que eu uso no Brasil, né? Grau Celsius é usado no Brasil. A AF, né? A F é usado nos Estados Unidos também. E a K, ela é estudada cientificamente, beleza? Então assim, cada uma delas tem um número que é, por exemplo, a F, né? Ela é a Fahrenheit, né? Então ela é de 68 a 67. A grau Celsius no Brasil, ela é de 20 a 25, 18 a 22. E a Fahrenheit, né? Não, Fahrenheit não. A Kelvin, né? A escala Kelvin, termodinâmica, essa escala aí, ela é, que eu falei lá, 293,15 a 298,15, beleza? É o ambiente.
Então, a do Brasil é essa, de 20 a 25, 18 a 22. Por exemplo, existe uma NR17, 17.5.2. Lá fala assim que os escritórios, as salas têm que ter a temperatura ambiente. A temperatura ambiente, ela é de 20 a 23. Inferior a 40%, ou seja, de 40% a 70% equivale a 15 graus Celsius a 25 graus Celsius. Por exemplo, o técnico de segurança, ele tem um aparelho lá que ele mede a temperatura do ambiente, como também mede o barulho, como mede também a luz. Tudo isso são normas do trabalho, do Ministério do Trabalho, que ele pede para que a pessoa tenha um ambiente saudável para trabalhar. Por isso que existe ar-condicionado, todas essas coisas, blá 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 blá. Por isso tem o bombeiro, a manutenção, serviço, tudo isso. Porque são normas que exigem no trabalho, beleza? Então vamos voltando lá. Então lá sim tem o vermelho, né? Nós pegamos aqui o vermelho, é 68. O amarelo, isso aqui é um modelo excepcional. Tá vendo? Ele explica, excepcional isso aqui. É o amarelo. O amarelo ele é, vamos lá, 79. Eu vou pôr uma tabelinha aqui com as cores e os valores para você. Por exemplo, tem 141, é o roxo, o azul é 141 graus Celsius, o roxo 182 graus Celsius, os escuros é 260. Os escuros são lá o preto, né? São essas cores aí, por exemplo. Antigamente, não sei se tem ainda, mas geralmente em galpões, né? Geralmente em galpões nós temos o que? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa chapinha aqui? Ela esquenta e estoura. O valor dela é o valor dos escuros, né? 260 graus Celsius. Esse aqui também, tá vendo? A chapinha é aqui dentro. Aqui dentro. Chapinha desse. Isso aqui é usado em galpão. Teve um incêndio num forno industrial e eu e o presidente da CIPA combatemos. Se der, eu vou colocar um pouquinho aqui. Eu fiz o resfriamento com CO2 dele, né? Pra gente ter combatido apagado o fogo. Só que estouravam umas bolas de fogo assim lá em cima e tava pegando esses sprinkler já. Então, se estourasse um desses sprinkler lá, tinha dois postos, né? Estourar os dois. Se estoura um desses sprinkler, a força da sprinkler ela é muito, e a vazão lá também é muito grande. E aconteceu o quê? Prejuízo. Porque aquela água, quando ela cai, e lá era um galpão de papel, imagina, da Abril, né? Editora Abril, antiga Editora Abril, né? Então, ia ser um prejuízo enorme. Então, nossa preocupação era combater o mais rápido possível. Isso é aquelas bufas de fogo assim lá em cima, né, estourando assim. Eu e o presidente sempre combatendo. Isso aí, aquelas bufas. Graças a Deus, se não estourou o sprinkler, mas podia ter estourado. Vou colocar aqui a foto, o vídeo para você ver desse aí, esse combate que eu e o presidente da CIPA fizemos. Então, nosso grande medo era esse. Por quê? O que pode acontecer? Esse sprinkler aqui, ó, de repente, ele tem em restaurantes, lanchonetes, todos esses lugares. E qual é o risco? O risco dele é o quê? Deixa eu pôr aqui. O risco dele é de uma labareda de fogo, de óleo quente, alguma coisa assim, acionar ele. Por isso que em lojas, em shoppings, tem a coifa. Aí você fala assim, mas e se acionar aquele fogo grandão em cima da coifa, o que vai acontecer? É muito perigoso isso. Por isso que existe, perguntaram para mim lá se existe DF térmico, e algum outro de combater incêndio térmico. Existe sim. Por exemplo, aquela coifa tem o saponizante. Ele tem um termômetro que fica lá. O fogo bateu aqui, dependendo da intensidade do fogo, eu vou acionar, ele vai dar um pá! E ali vai ser o saponizante e vai apagar o fogo na hora. Se der, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem. Eu vou falando e vou deixar o vídeo aqui para vocês vendo, beleza? Do saponizante também que dá esse estouro. E tem o DF, por exemplo. O DF, cadê o DF? Nós temos aqui o DF. Aqui é uma capinha de DF. Então, você põe esse buraquinho que tem aqui, a fumaça entra aqui. Então, o DF, ele tampa. Essa capa não é apropriada, mas geralmente ela vem, tampa aqui tudo. Você põe ela, encaixa e tampa, não passa fumaça, beleza?
Então a grande dificuldade que as pessoas têm são essa e esse aqui, ó. Do que? Esse aqui é acionado com a fumaça, tá vendo esse furinho aqui? Vou acender essa luz, ele tem uma luzinha aqui, ó. Ele tem uma luzinha lateral aqui que fica piscando, essa aqui, ó. Duas luzinhas que fica piscando. Ela fica piscando verde, as duas, fica piscando verde. Quando a fumaça entra, ela fica vermelha parada. Tá acionado, entendeu? E vai acionar na central. Só isso que ele faz. E aí a central aciona o bombeiro corre para ver se já tem algum incêndio, algum princípio de incêndio. Porque quando ele aciona é porque tem fumaça, tem incêndio, beleza? Então é assim que funciona ele. E isso aqui não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Agora esse aqui, por exemplo, lá tem o gerador. E também tem o diesel. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Então quando acaba a energia, entra o gerador. Então chega uma hora que aquele gerador é ligado há muito tempo, por exemplo, no estacionamento, por exemplo, gerador no estacionamento. O que vai acontecer? Vai aquecer tudo. E dentro do diesel lá, onde fica o diesel armazenado ali, tem um desse aqui, só que ele é de fumaça, ele é térmico. Então, se a temperatura aciona esse aqui, aciona na central, porque o que acontece? Risco de incêndio no tanque diesel, aí que é o perigo. Então ele tem desse aqui térmico, mesma coisa, não muda nada, você não consegue nem identificar se é de fumaça ou de diesel, não consegue. Tá falando com o técnico aí, falou que é através do número aqui que você vê que você identifica. Resumindo, você não consegue identificar ele, mas é térmico. Então ele aciona na central, porque se a temperatura acionar ele e continuar essa temperatura, vai dar incêndio. O combustível vai pegar incêndio, o diesel vai pegar incêndio, beleza? Então é isso. Essa é a diferença, beleza? Tem esses dois tipos, pra vocês entenderem. Agora o Splinker, por exemplo, isso aqui é quando você compra ele, vem desse jeito, beleza? Falando em comprar, o Splinker, eles são baratos, esses aqui são baratos, 30, 50 reais você compra esses aqui. Agora tem os Splinker que são caros, Por exemplo, lá perguntar os tipos de Splinkers que tem. Resumindo, você tem um Splinker desse daqui, ó, fininho, 3 milímetros, chamado de acionamento rápido. E você tem o normal, quer ver o normal? Deixa eu ver se eu tenho o normal aqui. Deixa eu ver se não, esse aqui é o... Então, ele é... Tipo assim, você tem um fininho e você tem um mais grosso. Isso aqui é igual, é um pouquinho mais grosso que esse. Aqui eu não tenho um acionamento rápido. O acionamento rápido é mais fino ainda. Então ele aciona rápido. E você tem também... O que acontece? O fogo vai estar naquele lugar, vai acionar esse, certo? Então esse vai estourar, essa ampola vai estourar. Então o que os outros têm a ver com isso? Nada. Só se o fogo acionar os outros, aí sim vai ter acionar. Por exemplo, a temperatura ambiente, lá 20, 18, 23, 25, que seja, beleza? Temperatura ambiente do local. Esse aqui ó, é 68, beleza? Esse aqui é 68. Então, imagina, de 25, 23, 18, 20, a temperatura ambiente, a chegar a 68, numa sala onde tem computador tudo, o fogo vai consumir tudo para acionar esse, pulando aqui. Não se engane você pensando que o Splinker vai combater os princípios de incêndio, não vai. Ele vai combater quando destruir tudo naquela sala, naquele ambiente. A não ser galpão, que é bastante coisa alta, assim feita, e quando pegar incêndio aquilo ali, vai direto, a temperatura lá aciona rápido. Então o galpão ele protege bem, mas agora prédio, salas, não. Então o que ele prevê assim rapidamente, por exemplo, que ele ajuda muito mesmo, a estrutura do prédio, a estrutura do local. Qual o risco? Você lembra lá no centro de São Paulo, aquele prédio que os bombeiros estavam fazendo resgate? Até o bombeiro lá estava preparando para resgatar aquele rapaz e o prédio desabou e o rapaz foi junto. Infelizmente morreu. Se dá para colocar o vídeo aqui do prédio desabando. Meu, impressionante isso aí. Mas o que acontece com o Splinker? Aqui eu estou respondendo todas as perguntas. Pensa que não, eu estou respondendo todas as perguntas. Porque o Splinker, quando ele é acionado aqui, teve incêndio lá acionado. Vários Splinker, vários andares acionados. O que acontece? A gente tem o RTI, Reserva Técnica de Incêndio. Então, a caixa d'água, por exemplo, metade dela é para RTI.
Não tem como o prédio usar essa água, não tem. É de incêndio, essa água é de incêndio. E é mesmo que usar no sprinkler, no hidrante lá, beleza? Então, quando é acionado o sprinkler, o hidrante, o sprinkler, o chuveirinho automático, o que acontece? Ele só vai parar quando acabar toda a água da caixa. Imagina, se é um shopping, vai alagar tudo, literalmente. Então, a manutenção, é que eu vi lá o Bombeiro Paraíso, ele falou uma ocorrência que ele teve, ele falou assim que foi lá e os pessoal não sabia desligar a torneira, sabia desligar o registro, né, do RTI, que é do sprinkler, então alagou lá. Ela ia alagar tudo, aí desligaram a água de tudo. Ele falou, ó, milhares de lojas e tal, ficou sem água. Mas o que acontece? Todos os prédios grandes, ou shoppings grandes, eles fazem o quê? A manutenção cuida dessa área técnica. O bombeiro não chega nem perto. Então, se numa hora dessa acontece um carrinho daquele que ele falou, o que acontece? O bombeiro não vai saber onde desliga. Por quê? Porque a manutenção cuida disso. É errado. Mesmo a manutenção cuidando, os bombeiros têm que saber como é que funciona por causa disso. Porque ocorrência assim sempre vai acontecer. Por exemplo, a manutenção lá cuidava da caixa d'água, essas coisas, papapá. Resumindo, começou a sair água para o ladrão, o governo não sabia. Quem cuidava da manutenção, quer aconteceu um prédio, alagou, prejuízo. Então, depois daquele dia, os bombeiros passaram a ter acesso às plantas, onde tem os registros, todos os tipos de registros, e ali todos têm o acesso e conhecem, beleza? É assim que funciona. Não ter o que o Bombeiro Paraíso lá falou, desligar a água de um shopping inteiro por causa de um DF, até trocar um DF e depois ligar de novo. Imagina o prejuízo. Por exemplo, área de alimentação, usa água, como é que faz? Beleza? Então é isso. Vamos lá. Tipos de sprinklers que tem. Então, ó, esse aqui é normal, esse aqui é normal. Esse aqui, além de ser bonitinho, gordinho, é normal. Todos esses aqui são normais. O que muda é a temperatura, que eu vou colocar a tabelinha para vocês verem aí, beleza? A temperatura. Mas nós temos assim, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, conforme a norma, me deu um branco aqui, mas eu vou colocar a norma aqui para vocês, que fala de sprinkler, você pode aprofundar lá, beleza? A NBR, norma brasileira. Então aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma proteção. O sprinkler fica em lugar baixo, só passa com caixa, alguma coisa, então ele vai proteger o sprinkler. Isso aqui é uma proteção de sprinkler. O que mais? Nós temos os sprinklers normais, mas o que nós temos de diferente aqui, eu não tenho como mostrar para você. Um sprinkler, ele é embutido, sabe? É como se ele tivesse dentro de um copinho assim, ó. Esse copinho, ele fica embutido na parede como se fosse uma luz embutida, sabe aquela luz embutida? Então ele tem dois acionamentos, acho que 20%, aí aquela caixinha que é embutida para essa lâmpada, desce essa pontinha. Aí chega a temperatura dele, puff, estoura e sai a água. Então ele tem dois acionamentos, esses embutidos, beleza? E nós temos um lateral, que ele tem uma chapinha assim no lado dele, e ele fica assim de lateral, para corredores e hospitais. Então ele é acionado na parede, assim de lado, com a chapa aqui, ó. Então ele bate, sobe e desce a água, beleza? E nós temos também embutido da chapinha lateral, de corredores e hospitais, e nós temos também o seco. Ninguém fala dele. Pra você ver, esse embutido que é lateral, ele é 250 pau cada um. E todos esses sprinklers você precisa ter reserva. Todos, precisa ter reserva. Porque numa ocorrência você precisa desligar e tocar, beleza? Então o seco, ele é parecido com isso aqui, ó. Ele é como se fosse esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso assim, ó. Então ele é desse jeito. Esse é o sprinkler seco. Ele funciona como? Ele não usa água. Por exemplo, eu trabalhei já em prédios Bradesco, Safra, são prédios de banco, né? Então eles não usam água, eles usam assim, nas áreas, por exemplo, nas áreas, tem uns documentos, toda a parte eletrônica do banco ali são sprinklers secos, ou seja, são gases ou pós, beleza? Então assim, você tem lá FM200, são vários tipos, você tem até o CO2, é um gás, entendeu? Assim, então,
Eu tenho um vídeo que eu fico descarregando um FM200, acho que é, FM200, FM2000, coisa assim, esse gás. Então eu vou estar despressurizando um cilindro. Eu vou conseguir colocar o vídeo aqui para vocês verem como estou falando, eu despressurizando esse gás aí, que ele é usado nesse seco. Então esse seco aí, esse Sprink seco, que eu mostrei para vocês aqui de clipomato, ele é R$ 1.500, e o embutido R$ 250 cada. Enquanto a prestação, esses outros aqui são de R$ 30, R$ 50, R$ 60, beleza? Então é isso. Então acho que eu consegui responder todas as perguntas. Deixa eu ver aqui se eu consegui responder as perguntas. E a pessoa, quando ele é acionado automaticamente, então a pessoa colocou ele lá, não tem como fazer teste. Se você fazer teste, estoura, perdeu, tem que trocar outro. Por exemplo, vê se coloca um pouquinho aqui pra você ver. O pessoal foi com um maçarico lá e estourou a ampola, aí ele começa a depois ele estoura. É muito forte mesmo. Se der, eu coloco aqui para vocês verem também esse acionamento. Então assim, não se engane pensando que o Sprink, por exemplo, em uma sala, vai combater o princípio de incêndio. Não vai. No caso, se a pessoa ficar presa ali, vai morrer. Porque até acionar ele, já queimou tudo embaixo, entendeu? Você precisa ter uma noção. E ele é um conforme a norma aí, norma brasileira, NBR, ele ajuda a estrutura do prédio. Porque é triste, é triste. Você vê aquele prédio inteiro caindo, né? Uma dó. Então ele vai manter, por quê? O cimento e o ferro esquenta muito de tal forma que derrete, aí desaba. Então, como a gente falou lá, o Sprink, ele vai, enquanto tiver água na caixa, ele vai ficar soltando isso, ele vai resfriando toda a estrutura. Como num heliponto, por exemplo, quando cai o combustível da aeronave pegando fogo, ela vai descer toda a estrutura ali. Se pegar fogo, ela queima toda a estrutura, ou seja, o prédio inteiro pega fogo. É muito sério isso, beleza? Então o Sprink é uma ferramenta muito importante em todos os prédios, galpões, é muito importante mesmo. Vamos lá, DF aciona SPK, não aciona, eu respondi isso. Tipos de DF, respondi. DF térmico, respondi também, tá tudo respondido aí, beleza? Posso ter te ajudado aí, Deus te abençoe. E você que gosta desse conteúdo, se inscreve, compartilha com seu amigo lá. Isso aqui é pessoal de obra, pedreiro, perguntando como funciona isso aí. Muitos têm dúvidas, uns trabalham com isso, outros não. Então pessoas leigas normais perguntando, bombeiro que estão começando a área perguntando, então aí pode ser, compartilha esse vídeo aí com o pessoal, beleza? Deus te abençoe aí.